Hello, amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje venho falar sobre um assunto bem delicado, que é o desmame. Isso sim, meus amores, o desmame. Eu fiz o desmame de Brian, no caso, tô em processo ainda, né? Hoje faz 5 dias que ele não mama, né? E assim, pra ele tá sendo, assim, um pouco fácil, né? Eu achei que seria muito difícil, mas foi muito fácil. Eu achei assim que seria algo quase impossível, mas é possível sim. E eu vou te contar nesse vídeo o que me levou a fazer esse desmame, o que passou na minha cabeça para eu querer fazer esse desmame, né? A começo de tudo foi assim, meus amores. Tudo aconteceu quando, assim, todas as noites ele tava acordando. Aí ele acordava pra mamar. Que foi? Aí ele acordava pra mamar. Só que aí ele mamava 5, 6 vezes em uma noite só. E às vezes ele não queria sair do peito, ele ficava grudado no peito. Então pra mim aquilo ali foi muito dificultoso. Pra mim foi muito difícil, porque eu não dormia direito, eu não conseguia dormir, não conseguia ficar um pouquinho quietinha. Eu queria dormir de um lado, só que aí ele ia, chorava, eu tinha que virar pro outro lado. Ainda vou fazer o processo agora de tirar ele da minha cama, mas ainda calma. Eu vou primeiro fazer uma etapa para depois fazer a outra etapa. Eu já tava pensando nisso, já tinha alguns dias que eu tava pensando em fazer esse desmame. Só que eu ficava muito em dúvida em relação ao que ele iria sentir, né? Só que quando eu vi que ele realmente Só que quando eu vi que ele realmente precisava de sair do peito, porque aquilo ali estava sendo uma dependência para ele, ele não conseguia dormir sem o peito, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele não conseguia dormir sem o peito dele. E assim, para mim também, isso foi muito difícil, porque às vezes eu queria sair e deixava ele com a avózinha dele, né, com minha sogra, e aí ele ficava chorando, né, assim, às vezes ele chorava, ele não era chorão, sabe, mas às vezes ele ficava um pouco incomodado, aí isso já causava um incômodo nela. E aí, através disso, né, que me motivou a fazer o desmame, por conta dessas coisas assim que estavam acontecendo, né, eu achei também melhor pra ele. Uma das coisas também que eu achei que melhorou muito mesmo foi a alimentação dele. Meus amores, ele não comia direito. Ele ficava assim, eu colocava comida pra ele, tinha dia que ele comia, tinha dia que ele não comia. Mas por quê? Porque ele pensava que, eu não vou almoçar agora, eu não vou merendar agora, nesse instante mamãe vai me dar o peitinho. E aí ele ia e ficava se sustentando com o peito, né? Ele deixava de comer pra ir mamar. Só que aí eu percebi, né, que isso estava afetando a vida dele e também estava afetando a minha vida. Então foi aí que eu decidi, eu acordei um dia decidida, que foi aquele dia, gente, pensa em uma madrugada cabulosa, foi aquele dia. Eu fiquei assim, sabe, extremamente estressada, porque eu não conseguia dormir. Ele toda hora ficava me acordando e puxando a minha blusa. E, assim, ele não fala, mas ele fala apo. Aí às vezes ele falava apo, aí tem vezes que chorava, querendo mamar e tal. Aí eu falei, não, amanhã. Aí eu fui, acordei, pensei, conversei com meu esposo, falei, olha, eu tô querendo tirar o peito dele, só que eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que ele vai reagir. Mas foi um monte de perguntas na minha cabeça que vocês não têm noção. Eu fiquei muito pensativa em relação a isso. Mas aí eu fui e tomei uma decisão. Aqui em casa tem um pé de babosa. E aí, no pé de babosa, tem aquele melzinho assim que tem aquele gosto horrível, um gosto muito ruim mesmo, que sai da babosa, não é o líquido de dentro, é o que sai, é um negócio verde, que logo quando a gente arranca, ele sai. E aí, meus amores, eu fui, peguei esse líquido e coloquei. Aí ele foi, pegou no peito, só fez tocar a boca, tocou, tirou. Aí ele já olhou logo pra minha cara assim, estranho, né? E aí eu falei, não pegou, porque tipo assim, o que eu imaginava era o quê? Que ele ia pegar, tipo assim, que ele não ia ligar pro gosto, né? Que ele ia pegar, mas eu fiz a tentativa. Eu coloquei a babosa no peito, né? E aí ele não quis mamar. Aí pronto, aí se passou um dia, aí no primeiro dia ele chorou, como vocês vão ver no videozinho aqui que eu vou colocar aqui. Ele chorou de noite, pegou na minha blusa, se arrastou e queria mamar e ficou chorando. Aí toda hora eu ia, pegava ele, calma filho,
tentando acalmar ele. Esse menino gritava, assim, gritava, mas ele chorava. E ele, o choro dele não é não, o choro dele é é assim, ele fica chorando desse jeito. Eu acho que é o jeitinho dele, né, de chorar. E ele ficou assim a noite toda, e ficou e tal. Aí ele, pronto, aí eu coloquei ele aqui, né, ele foi e dormiu. Aí eu coloquei ele na cama. A primeira vez que ele dormiu sem o peito, né, aí ele foi e coloquei ele na cama. Isso mesmo foi depois que ele conseguiu dormir. Quando ele conseguiu dormir, que ele acordou, que ele acho que ele esqueceu que o peito tava ruim, ele foi pedir, eu fui, dei pra ele. Aí ele chorou. Aí pronto, dormiu de novo. E aí foi assim. Mas antes, logo no início, né, deixa eu voltar aqui um pouquinho pra vocês, que eu fiquei insistindo pra ele ficar quietinho, falando pra ele, o mamá tá ruim, o TT tá ruim, o PP tá ruim, não presta, não, tá dodói e tal, mas ele nem, tipo, ele ainda não tinha noção, mas mesmo assim eu falava, né. E aí... Não pode. E aí, ainda depois de 5 dias, como vocês viram, ele ainda pede, porque ele tá com muito sono e ele quer dormir. E às vezes ele ainda pede o PP, mas é claro, né, eu não dou. Mas aí se passou o primeiro dia, aí eu acalmava ele, acalmava, só que ele não se acalmava. Quanto mais eu falava, calma filho, o TT tá ruim, não sei o que, mais ele gritava e chorava. Então eu decidi fazer o quê? Até o pai dele falou, aí tu não vai ter como fazer nada. Aí tu vai deixar, dá um consolozinho e aí agora tu deixa ele chorar até ele ver que é a hora que ele tem que parar e ele parar. Aí eu falei, aí eu peguei, deixei ele chorar, ele chorou, foi, conseguiu dormir de novo, acordou a segunda vez, chorou. E aí ele acordou a terceira vez também, chorou um pouquinho. E aí nesse primeiro dia ele foi, 5 horas da manhã ele acordou. Eu acho que ele falou assim, agora eu pego esse PP da mamãe. E ele acordou decidido a mamar no meu peito. E aí o que eu fiz? No caso, tipo assim, ele acabou suquiçando, ele pegou o peito sem ligar pro gosto. Aí eu fui, acordei, levantei, Aí eu fui, levantei, peguei a babosa novamente, passei no peito, mesmo assim ele encarou de novo. E aí eu fiquei super preocupada. No outro dia eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu vi relato de mãe que já colocou leite no peito, né? Mas aí eu não quis fazer isso porque eu fiquei com muita dó dele. Eu acho que isso também... Ai, gente, o bebezinho pequenininho, né? Não sabe de nada e vai ficar sentindo uma dor assim, né? Então eu falei, não tem esse negócio não. Ele encarou a babosa, vai ficar mamando com a babosa? Não vai não. Tirei a babosa do peito, falei no segundo dia, a babosa ajudou também. Mas eu peguei e falei, não, agora eu não vou colocar nada, nem babosa, nem pimenta, nem nada. Agora vai ser a minha determinação de falar não, e eu não vou dar. Ele pode fazer o escândalo que for, ele pode chorar, pode pedir, pode fazer o que for, mas eu não vou dar o mamar pra ele. E ele dormiu. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Pra ver aí que ele tá... E foi isso que aconteceu. Não dei o mamar pra ele. Passou o segundo dia, já foi mais... O dia ficou mais melhor. Porque o que me preocupava mais era a noite. Porque, tipo assim, de noite, ele... Tipo assim, à noite ele só conseguia dormir mamando. Então isso que me dava um pouco de preocupação, né? Eu ficava um pouco aflita por conta disso, por causa que ele não conseguia dormir sem o peito, né? Era tanto, meus amores, que tipo assim, ele não conseguia ficar assim no meu peito, assim no meu colo, assim deitado no peito, que ele já ficava logo pedindo, já pedia, já fazia aquele escândalo, aquela coisa. Se você ver, ele não, assim, não vai descer. Assim, ele não queria largar de jeito nenhum. Mas aí, quando eu resolvi, né, fazer esse desmame, foi um processo bem bom, eu gostei bastante. Achei que ele ia chorar mais, mas ele não chorou. Tanto quanto eu imaginava, foi mais fácil do que eu pensava.
E eu acredito que a minha força, a minha determinação, claro, mudou tudo ali naquele exato momento. E hoje eu acho assim que a qualidade de vida dele tá muito melhor. Não tem nem explicação assim, meus amores. Ele tá muito, muito melhor mesmo. Assim, em relação a comer, em relação a dormir. Hoje ele dorme a noite toda. Ele consegue dormir sozinho e depois dormir de novo. Tipo, quando ele acorda, ele consegue dormir normalmente, né? Antes ele precisava do peito. Ele acordava várias vezes na noite. E foi isso que me motivou a tirar o mamá dele, a fazer esse desmame. E eu acho assim, meus amores, que se vocês também aí que tá de casa, que tá me assistindo, quer fazer também um desmame, mas tá preocupada, tá um pouco aflita, pensando assim, nossa, como será que meu bebê vai ficar? É o consolo dele e tal. Mas assim, meus amores, essa é a melhor escolha que a gente faz, desde quando o bebê, assim, que você percebe que isso tá afetando a qualidade de vida dele. E a nossa também, claro, porque assim os pais estão saudáveis, a gente cuida do nosso bebê melhor, fica tudo mais melhor, né? E vendo o nosso bebê também saudável é muito bom. Assim, hoje ele tá comendo muito melhor, hoje ele tá dormindo sozinho. Então, assim, pra mim foi uma experiência muito boa em relação a isso. Não tenho nada assim a reclamar, eu pensei que ia ser muito, muito difícil mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo e por aqui o desmame foi uma beleza, foi muito bom. E eu aconselho a vocês também a fazer. Tá dormindo, tá com sono, mãe? Oi, gente, tá com sono. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou colocar ele na caminha pra ele dormir mais confortável. E vou falar pra vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Até as próximas. Beijos!